podcast Companhia das Letras. Hoje a Rádio Companhia recebe duas convidadas que vivem entre vozes, entre línguas e entre livros. As duas têm romances novos que ou acabaram de sair ou estão em pré-venda pela Companhia das Letras. E elas dão muita atenção às palavras, todas elas em diversos idiomas, e aos caminhos da memória, seja ela individual ou coletiva. Noemi Jaffe é autora de romances como O que os cegos estão sonhando, Lili e Em julho lança Te dou minha palavra, o livro que ela mesma diz ser o mais importante da sua vida. Uma autoficção de formação que trata dos anos de juventude de uma filha de sobreviventes do Holocausto, entre uma mãe que queria esquecer e um pai que queria lembrar. Bruna Dantas Lobato estreia na companhia com seu primeiro romance, Horas Azuis, depois de traduzir diversos autores brasileiros para o inglês, como Stênio Gardel e Giovanna Madalosso. É uma autora brasileira que escreve originalmente em inglês e depois traduz seu próprio texto para o português. Eu tô muito animada para a conversa de hoje, que é sobre ser, ao mesmo tempo, leitora e autora, e claro, romancista, e sobre como, às vezes, as fronteiras entre essas coisas desaparecem. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Bem-vindas, Bruna, Noemi, um prazer ter vocês aqui. Prazer o meu. Obrigada, Steph. Aqui na Rádio Companhia, vocês já sabem, a gente começa apresentando vocês através de 3 perguntas simples. O último livro que leu, o livro que está lendo no momento e o livro que tem recomendado para as pessoas. Então, eu queria começar com você, Noemi. Me diz, qual foi o último que você leu? Bom, eu ando muito interessada em mitologias de vários povos diferentes, então o último livro que eu li foi o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Muito bom. E o livro que eu estou lendo agora também é um mito, o mito de Sansão, que é um mito bíblico, recontado por um autor atual, israelense, que é o Davi Grossman. Uma curiosidade rápida, esse desejo de ler mitologia veio de onde? Eu estou começando a pensar em escrever um novo livro, então eu estou querendo me inspirar em alguns mitos bem antigos, de lugares diferentes, para ver se disso sai alguma trama, algum enredo. Ah, então, que legal. Muito bom. Então, estou gostando muito de ler esses mitos. E esse mito do Sansão, recontado pelo Davi Grossman, é impressionante, é quase profético em relação ao que está acontecendo hoje no Oriente Médio. E qual que é a terceira pergunta? É o que você tem recomendado. Ah, tá. É um mito também? Não é um mito, mas lida também com uma época antiga na Europa. O livro é do Marcílio França Castro, se chama O Último Copista, e é sobre esse ofício de ser copista, né, que é uma coisa que não existe mais. É um trabalho dos antigos escribas que copiavam os textos, e era um trabalho importantíssimo durante a Idade Média. E esse livro do Marcílio é sensacional, um livro que eu adoro, mas que foi muito pouco reconhecido. Saiu no ano passado pela Companhia das Letras. Ah, muito bom. Uma ótima recomendação, Noemi. Sim. E você, Bruna? O último livro que eu li foi não ficção. Eu normalmente leio mais ficção, mas esse, assim que eu vi, eu sabia que eu tinha que ter. Saiu agora, se chama Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, do Otávio Santiago. Eu sempre me senti tão estrangeira, sabe, no Brasil e até na língua portuguesa. Mesmo antes de ter saído do Brasil e agora voltando, eu sempre fico reparando no meu jeito de falar e ler um livro que fala sobre essas questões e fala do que é ser brasileiro, mas dessa outra forma, foi muito importante para mim. E traça toda a trajetória, de onde que surgiu esse preconceito e fala da literatura também, tipo, o que a Macabeia tá comunicando sobre o Nordeste e tudo mais. Eu gostei muito desse, e o que tá na minha cabeceira agora, eu tô adorando, eu tô lendo em inglês, é o Parade, da britânica Rachel Cusk, e eu vi que tá saindo aqui no Brasil com o título Desfile, com a tradução da Mariana Delfini, e eu tô animada, eu vou ler também, porque eu sempre tô curiosa pra ver como ficou, e com certeza a Mariana vai fazer um bom trabalho. Já um livro que eu sempre recomendo, essa foi difícil, sabe? Porque são muitos livros e muitas recomendações, mas pensando mais ou menos no que você disse, que tem livros que a gente gosta tanto e
talvez as pessoas não percebam, não deem tanta atenção para ele. Eu gostei muito do Frio Bastante para Nevar, da australiana Jessica Au. Foi traduzido para o português pela Fabiane Seques. E eu não vejo ninguém falando desse livro que para mim é tão querido. É sobre uma mãe e filha tentando se conectar. Por isso elas fazem uma viagem juntas para Tóquio. E é lindo, é sensível, é um romance paciente. Recomendo. Muito bom. Aliás, falando em recomendação, é muito legal estar aqui com vocês duas. Primeiro, porque a Noemi é uma autora da casa há bastante tempo e ela é muito querida de todos nós. E a Bruna, que está chegando agora e que talvez vocês até reconheçam, porque ela já foi citada em outros 2 episódios aqui como recomendação de leitura, do episódio do Luiz e do episódio da Aline Bacon Miyakoto. Então, fica aí também. Agora a gente vai ouvir direto da fonte e também muito animados pelo novo livro da Noemi. Bom, mas a gente vai falar disso e de muitas outras coisas hoje, então eu queria começar perguntando para a Bruna sobre o Horas Azuis, e eu queria que você me falasse um pouco sobre esse processo de ter escrito em inglês o livro primeiro e ter traduzido para o português. Acho que é uma coisa que eu ainda não tinha visto, eu estou muito curiosa para saber como foi esse processo, e queria saber o que se aprendeu nesse vai e vem, digamos assim, o que se ganha, o que se perde ao traduzir a si mesma, enfim, queria que você contasse um pouco sobre tom, o que você puder contar sobre essa aventura que foi traduzir seu próprio livro. Primeiro eu vou falar um pouquinho do fato de eu ter escrito em inglês, né? Eu acho até que pode parecer que eu escrevi foi uma questão, assim, de mercado, eu fiz essa escolha de forma estratégica, mas não foi. Foi como o livro aconteceu comigo, vinha uma frase ou outra e ficava na minha cabeça, e eu ia puxando o fio e ia saindo assim. Eu tava vivendo em inglês, e eu tava também lendo muito em inglês, e a minha formação de escritora foi toda lá, sabe? Eu tava sendo lida em inglês, meus colegas, eu tava em oficina e tudo mais. Você mudou quando pra lá? Faz muito tempo? Eu me mudei em 2011, eu tinha 18 muito anos. Tempo, sim. Então, minha vida adulta inteira. Eu me encontrei como escritora na língua inglesa, mais ou menos tendo, assim, esse deslumbramento com a linguagem mesmo. Olha que frase interessante, olha que sintaxe estranha. É o tipo de coisa que todo escritor precisa ter, né? E eu encontrei isso no inglês e depois encontrei isso no português, voltando para a língua, vendo a língua portuguesa de forma nova, porque eu tinha tido experiência com o inglês também. E eu tive muito medo de escrever em português, porque quando eu comecei, eu já estava muito mais experiente na língua inglesa, eu estava me sentindo confortável, sabe, já conhecia a minha própria voz, e foi muito, assim, estranho e, de repente, não me reconhecer na língua portuguesa, que era minha casa, né? É mais triste e assustador do que não se reconhecer numa língua nova, porque daí tudo bem, você vai se enveredando, mas em casa, e agora? Como é que eu vou traçar esse caminho? Então, eu gostei muito da sua pergunta sobre tom, porque eu meio que tive que me perguntar isso, quem que eu sou nesse idioma? E ajudou muito o fato de eu ter muita experiência traduzindo outros autores, porque eu tentei fazer comigo mesma o que eu faço com eles, que é meio que triangular o estilo. Tipo, esse aqui é esse autor, encontra esse outro, e eu vou lá lendo os trechos, até eu mais ou menos ir encontrando a voz. Eu fiz muito isso comigo mesma, eu fui vendo como que tá aqui esse autor brasileiro, como que essa outra autora que eu gosto muito foi traduzida, até eu mais ou menos ir acertando, sabe, a voz que eu queria. No começo foi muito difícil, desafiador, eu fiquei pensando por que eu tô fazendo isso. Mas depois ficou mais fácil, e eu fiquei muito feliz que eu fiz a tradução, e que eu meio que aceitei esse convite para voltar para casa, né? Que se eu não tivesse aceitado, já pensou, eu seria autora estrangeira para sempre? É um destino que eu não desejo para ninguém. Muito bom. E falando em desafios de idiomas, aí eu vou perguntar para você, Noemi, porque no seu livro, na primeira parte dele, tem uma memória familiar que é bastante atravessada por esse caos linguístico, que eu acho que é um pouco o que a Bruna estava falando, porque tinha Yiddish, hebraico, serbo-croata, isso dentro de casa, certo? Sim. Então depois vem uma segunda parte que é mais formativa, que passa por livros e músicas. Queria saber que papel a língua teve na formação da sua identidade, também num caminho como a Bruna, e como isso aparece na sua escrita. É muito legal, adorei ouvir o que a Bruna falou. Esse estranhamento com relação à própria língua, eu acho que é essencial para todo escritor, porque quando você se habitua a qualquer coisa na literatura, isso atrapalha muito a escrita, que eu acho que o maior inimigo da escrita é o hábito. E eu também sempre tive esse estranhamento em relação à minha própria língua, porque eu vivi cercada de muitas línguas, não só línguas diferentes, mas línguas estranhas, línguas esquisitas que ninguém falava, né? Que eram o Yiddish, o húngaro,
o sérvio, o alemão, e todas faladas ao mesmo tempo e misturadas entre si, porque meus pais às vezes começavam uma frase em português, terminavam em sérvio, com inserções de alemão no meio. A minha avó falava comigo em hebraico, mas misturava com ídis. E como eu não entendia a maioria das coisas que eram faladas, eu apenas intuía, inferia quais eram os significados, eu inventava os significados para aquelas palavras. Então, a minha língua sempre foi cheia de palavras que não existem, né? Ou seja, era uma língua poética, uma língua, né, inventada. E eu adorava inventar línguas, inventar palavras. Até no livro eu falo que eu inventei uma língua chamada Jap-inglês, né? Ou hebraico-chinês, que eu misturava, eu inventava. Então, isso é extremamente constitutivo da minha identidade. Eu acho que eu não sou tão feita de órgãos como eu sou feita de palavras. Eu acho que se fizer um raio-x, vai encontrar umas palavras balançando lá dentro do meu corpo. Porque eu já até escrevi um pouco sobre isso, que eu não sou... o meu órgão da visão não funciona tão bem quanto o órgão da narração, que eu vejo as coisas e parece que eu estou contando histórias, que eu não estou vendo uma paisagem, eu estou vendo a história daquela paisagem, né? Então, é extremamente fundante da minha personalidade o contato com as línguas e com as palavras, e sempre essa necessidade quase de investigar a história de cada palavra e ver as relações entre aquela palavra na minha língua e nas outras línguas que eu acabei falando, porque eu também aprendi a falar inglês, francês e estudei russo na faculdade, então é assim. Incrível. Nossa, Noemi, te ouvindo falar é muito interessante, porque quem conhece sua obra justamente explica muita coisa, pensando em toda essa questão imaginativa que você tem nos seus livros. Pensar que você ainda, quando criança, tentava ficar imaginando que as pessoas estavam falando, muito, muito legal mesmo de te ouvir, assim, né? Bom, Bruna, a Noemi deu a chave de falar de casa, dos pais, enfim, agora eu vou perguntar isso pra você. Porque no livro, a relação mãe e filha parece filtrada pelas videochamadas, né? Horas azuis por causa do computador. E o que a narradora conta pra mãe, às vezes, parece não coincidir com o que a gente vive como leitor. Então, que efeitos você buscava provocar com essa estrutura de diálogo que se dá à distância, assim? Como surgiu a escolha pelos 3 blocos? Filha, mãe e reencontro, com diferentes pontos de vista. Eu acho, assim, que o relacionamento de mãe e filha, ou mostrar uma intimidade entre duas pessoas, precisa, de certo modo, de muita mediação para mostrar para o outro, né? Como que é? Se você for escutar eu e minha mãe falando, você provavelmente não vai entender nada, porque a gente tá falando a nossa própria linguagem. E no livro, o Skype meio que serviu essa função, de que de repente eu tinha uma moldura para segurar o conteúdo do que elas estavam dizendo, sabe? E essa intimidade, o puxa-encolhe, as coisas que se repetem, que elas se perguntam as mesmas coisas o tempo todo, dizem as mesmas coisas umas para as outras, isso tudo, eu tinha de repente uma forma de segurar todo esse conteúdo, mas eu acho que o principal que eu queria dizer com as conversas delas era a devoção e a dedicação e o amor que elas têm. Eu nunca tinha lido um livro que mostrava a relação de mãe e filha por essa perspectiva, e não só pelas outras amarras que vêm com relacionamento, os ressentimentos, as amarguras. Eu queria mostrar, assim, um lado que até envolve um pouco de inversão de papéis. A filha tem que ser mãe às vezes, a mãe também às vezes é um pouco infantil, e eu tinha um formato, até talvez que eu peguei emprestado a dramaturgia um pouco, usando diálogo e tudo mais, para criar um enredo em torno disso. Já a estrutura eu descobri depois, eu fui escrevendo meio às cegas, e depois eu entendi, eu pensava que eu estava escrevendo sobre uma coisa, mas eu estava escrevendo sobre outra. Eu descobri que tinha coisas sobre o relacionamento delas que talvez elas não enxergassem por completo. E eu tinha que mostrar isso, encontrar alguma forma de mostrar alguns defeitos, algumas coisas mais complexas que elas iriam negar. Elas diriam, não, tá lindo, tá muito bom. E a gente podia ver por outro lado, sabe? E essa mudança de perspectiva ou mudar
a dar a oportunidade da outra personagem falar, foi muito importante para mim. Eu meio que pensei no livro como um romance de formação duplo. A gente segue a filha e vê ela se tornando adulta, meio que perdendo a inocência, se tornando independente, mas a mãe dela está se descobrindo como mãe que não tem filha para ser mãe dela, né? O papel dela está sendo reinventado. Então, ela também tem que se descobrir como pessoa, também tem que crescer, também tem que se tornar independente. Era mais ou menos assim que a estrutura foi ficando mais clara para mim. Muito bom. Acho que foi no episódio do Luiz, quando ele citou seu livro, tem uma coisa... Eu acabei de sair de casa, né? Eu morava com a minha mãe, acabei de sair de casa. E esse momento, ele é muito delicado também por essa relação de... Claro, né? De você estar distante da mãe, tudo que isso engloba, como também ela tá envelhecendo e você não estar exatamente ali acompanhando. É muito... Ai, gente, esse podcast é a melhor coisa que tem. Toda vez eu falo isso, todo episódio é a mesma coisa, porque você escuta os autores falando e você fica tudo... Ai, eu tô sempre encantada. Bom, vou voltar pra você, Noemi. Você, enfim, já tem um livro, né, o Lili, que é sobre sua mãe, mas eu queria falar sobre o Te Dou Minha Palavra, que expande um pouco a relação, porque é uma autoficção sobre os seus anos de formação. A Bruna estava falando sobre mais ou menos essa ideia, e eu queria saber, enfim, você tem dito que é o livro da sua vida, é verdade? Essa fofoca chegou para mim, queria checar com você se você tem realmente dito isso, é verdade? É o livro da sua vida? Sim, é verdade. Por que é o livro da sua vida? Primeiro porque é um livro que conta sobre a minha vida, então é um livro da minha vida. Depois porque é a primeira vez que eu estou ousando, depois de tanto tempo e tantos livros, falar de mim. Uhum. Eu achei que eu cheguei num momento da minha vida em que eu já considero que as minhas vivências valem, de alguma forma, serem contadas, serem narradas, e eu achei que a melhor forma de eu contar isso seria através dos livros que eu li na minha infância e das músicas que eu ouvi também na minha infância e no começo da minha adolescência, que eu acho que esse período, em termos de leitura e de escuta, é um período formador, né? É um período constitutivo para uma escritora, né? E eu faço questão de falar escritora e não escritor, porque eu acho que todos os livros de que eu falo e da forma como eu falo tem a ver também com o fato de eu ser mulher, Sem né? dúvida. Então, eu considerei que valia a pena, eu aprendi muito, porque eu comprei todos os livros de que eu falo de novo, até livros que estavam desaparecidos, eu reli todos esses livros. Então, como foi a experiência de, depois de 50 anos, reler O Pequeno Príncipe, ou reler O Meu Pé de Laranja Lima, ou reler alguns trechos da Bíblia, uma enciclopédia de humor, as piadas que eu ouvia quando eu era pequena, e tentar dar um novo significado para essas piadas que eu achava tão engraçadas e que agora eu vejo não tem muita graça, mas tem um significado oculto que antes eu não percebia naquela piada. E ao mesmo tempo em que eu lia, em que eu relia esses livros, eu fui lembrando de coisas da minha infância que estavam totalmente esquecidas. Fui lembrando de episódios assim muito pequenos da minha infância, mas que, se eu for pensar, são muito importantes. Então, foi mais ou menos um processo psicanalítico. Delícia. Através dos livros e dos discos, né? Eu fui lembrar, por exemplo, do disco Rosa dos Ventos, da Maria Bethânia, e lembrar de como eu cantava. E do amor criou-se o escândalo. Eu cantava em voz alta na minha casa, assim, como se eu fosse uma cantora de ópera. E daí eu vi quando a Bethânia cantava ainda que tarde o seu despertar. Aí eu pensei, nossa, o despertar, como essa música foi importante para eu ganhar uma espécie de despertar mesmo, que foi o que essa música causou em mim, que eu precisava despertar para romper com meus pais, romper com o Bom Retiro, romper com o judaísmo. E daí tinha também o Demian, do Hermann Hesse, né? E uma frase que é: para você nascer é preciso destruir a casca do ovo. Isso para mim também era revolucionário, sabe?
Então, foi um processo muito importante para mim. Até eu falo com o meu psicanalista, foi um processo de imersão psicanalítica e de redescoberta de uma porção de coisas. Foi muito bom. Nossa, a partir do que você falou, eu tenho 3 comentários / pergunta. Primeiro, essa foi a primeira vez que alguém cantou nesse podcast. Eu estou muito feliz que a gente viveu esse momento. Em segundo lugar, eu queria comentar do Mayhem, mas essa realmente é uma coisa que a gente, quando lê jovem, muda tudo, né? Nossa relação com absolutamente tudo. E por fim, e aí é mais uma pergunta, se em algum grau te dou minha palavra, pode ser, claro, né? Quase uma alta da psicanálise? Não chegou a tanto. Não, porque eu recomecei a fazer um trabalho psicanalítico faz pouco tempo, 1 ano e meio. Então, foi É um processo ainda. Eu estou ainda no processo. Foi uma complementação e ajuda muito para mim nesse processo que eu estou recomeçando. Ter escrito esse livro, meu psicanalista concorda que... Muito bom. Aliás, tá ajudando. A gente está planejando para alguns dos próximos episódios a gente tratar justamente sobre essa relação entre literatura e psicanálise, porque realmente, se você que está ouvindo a gente conhece um pouco de psicanálise, eu gosto um pouco, simplesmente literatura e psicanálise é a coisa mais absoluta que tem, assim, é magnífico. E o Freud se inspirou em muitos textos literários para criar alguns conceitos psicanalíticos. É só pensar no principal deles, que é o Complexo de Édipo, baseado no Édipo Rei, né? Inacreditável. Bruna, você já falou um pouco antes, né, sobre essa questão de estar no país e voltar para agora poder se traduzir. E aí eu queria saber como fica a sua ideia de identidade, porque se você foi para lá com 18 anos, deve ser metade da sua vida lá, certo? Ou seja, você tá mais ou menos bem na divisão entre esses dois mundos, um mundo que é bem diferente um do outro. E aí eu queria saber como fica essa identidade da Bruna entre Iowa City e... Você é de que cidade? Sou de Natal. Então, qual é a sua percepção sobre essa identidade? É muito complexo, sabe? E eu acho que eu mais ou menos aceitei que não vai ser resolvido. É uma dessas coisas que eu vou estar vivendo para sempre. Recentemente, o meu livro saiu nos Estados Unidos, saiu inclusive primeiro, e eu, de repente, estava concorrendo a um prêmio de voz americana. Eu achei isso tão engraçado, e lá eu sou publicada como autora americana, e aqui eu sou publicada como autora brasileira. Mas é mais ou menos isso, eu tenho que aceitar os dois, e tenho que tentar, mesmo que seja difícil, segurar as duas ideias na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu vou sempre ser natalense, e também aqui eu vou sempre ser a natalense que mora fora e que nunca tinha vindo a São Paulo, vim agora pela primeira vez, né? Eu não conheço o Brasil da mesma forma que outras pessoas conhecem. E lá eu vou ser sempre a imigrante. Então eu tô mais ou menos eternamente estrangeira em todo canto que eu vou e, olha, muita psicanálise para entender uma dessas. Mas é a realidade só. Mas é a realidade de tantos, não é? Tanta gente que vive entre mundos e que vive nesse espaço meio liminar. E eu meio que aceitei. Eu acho que eu sou uma brasileira meio enviesada, 100% nordestina. Para mim, o meu país é o Nordeste mesmo, né? Que eu não conheço o resto. E americana também de um jeito estranho. Eu vou deixar a resposta assim, sem fim, porque não tem conclusão, né? Mas em algum grau eu fico pensando que, ao mesmo tempo que deve ser bem difícil, é meio um superpoder, né? Você também estar em dois lugares meio que ao mesmo tempo, assim, né? Então tem uma coisa muito legal. E eu acho que o seu livro é muito interessante por isso também, porque ele não é... É engraçado pensar, ok, é uma tradução porque você o traduziu, mas você também é autora do livro, você também criou em cima. Então tem esse superpoder de você estar fazendo duas coisas. Você tem esses dois poderes na mão ao mesmo tempo. É muito interessante, né? He-Man. E eu não sabia na época, porque eu estava escrevendo em inglês e mais ou menos tinha aceitado a perda. Eu não vou poder ter o livro em português. Mas era esse o meu sonho o tempo todo, ter os livros espelhados, viver em dois lugares ao mesmo tempo, escrever ao mesmo tempo com as duas mãos, sabe? E o livro é sobre isso, sobre viver em dois lugares ao mesmo tempo e tá pela tela, porque que é um não espaço, né? Você consegue isso de estar lá nos dois lugares. Você tinha perguntado antes, eu até nem respondi, se tinha alguma perda, algum ganho na tradução e... Muitos ganhos. Eu descobri muitas coisas, oportunidades que eu fui vendo na língua portuguesa e que eu fui lá e peguei. E daí fiz uma frase diferente que eu não tinha pensado em fazer na língua portuguesa,
na língua inglesa, porque a língua inglesa não tinha me proporcionado aquela opção. Mas lá eu também encontrei outras coisas, né? Então é isso, de poder... Que sonho! Poder ter descobertas 2 vezes, duplamente, tudo em dobro, é um privilégio, mesmo que tenha também as suas desvantagens. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, no livro da Carola Saavedra, O Manto da Noite, que ela fez, que era a alta da psicanálise dela, e ela fez uma coisa muito interessante, que é justamente ela é chilena, se eu não me engano, né? Ela nasceu no Chile, veio pro Brasil, então ela tem essa relação também dessas 2 nações, e quando ela estava escrevendo O Manto da Noite, ela teve um dos momentos em que ela escreveu, ela estava escrevendo com a mão esquerda para acessar um lado do cérebro dela, que é um pouco... Não lembro, que eu não lembro se ela é destra ou canhota, mas enfim, ela escreveu com a mão contrária do processo. Assim também, em outra parte do livro, ela escreveu em espanhol e traduziu justamente para ela acessar uma criança que existia, né? Assim, uma coisa muito incrível. O Samuel Beckett fazia isso, ele escrevia com a mão esquerda, sendo destro, que era para poder estranhar o que ele mesmo escrevia, e também escrevia em outras línguas. Vários autores eram de uma nacionalidade, escreviam em outra língua, que era para tentar né, ver a sua própria escrita de uma forma distanciada. O estranhamento, que é o sonho de todo poeta, né? Ver a linguagem dessa forma. Mas eu não sabia isso da Carola. Genial. Eu vou tentar. Esse da criança eu acho ainda mais interessante, para ela justamente escrever no idioma... nem sei se nesse caso configura materno, mas esse idioma que é realmente o original dela, acessar uma criança que não existe mais, né? Dois gênios, Samuel Beckett e Carola Saavedra. Bom, Noemi, por muitos anos você foi uma escritora de imaginação, a gente já mencionou isso mais cedo, a partir das palavras, enfim, com romances até que se passavam na Rússia Soviética, por exemplo. Aí agora você publica um livro sobre a sua adolescência nos colégios paulistanos. Eu queria que você contasse o que te motivou essa virada para a autoficção. E o que tem de imaginação na sua autoficção? É engraçado você dizer isso, porque eu acho que a literatura, por mais realista que ela seja, ou autoficcional, ela nunca deixa de ser imaginativa. Sempre é a imaginação, porque só você pensar em transformar um fato em texto literário já é você mergulhar a palavra num caldeirão de imaginação. Né? Então, é isso que o escritor faz. Ele veste as palavras com imaginação. Então, acho que tem muita nesse novo livro, autoficcional. Eu não considero exatamente como uma virada, sabe? Porque mesmo o que ela sussurra, que é um livro sobre a Rússia soviética, tem muito ainda de uma história de perseguição por um regime totalitário contra 2 artistas. Então, tem ainda a ver com a história da minha mãe, que parece que eu estou sempre um pouco falando sobre a história dela. O Íris as Orquídeas, que é uma história que se passa entre a Hungria e São Paulo, também é de uma mulher que foge, de novo, de uma perseguição totalitarista e vem parar em São Paulo, mas nunca consegue parar de fugir. Porque, de alguma forma, é como se ela tivesse internalizado a perseguição e tivesse sempre sendo perseguida. E eu, que sou filha de sobreviventes, né, como você falou no começo da conversa, com um pai que só queria lembrar do que ele tinha vivido e uma mãe que só queria esquecer, eu, de certa forma, mesmo não tendo passado por nenhuma grande perseguição política, apesar de ter vivido nos anos da ditadura aqui no Brasil e de ter participado de passeata e tudo isso, mas nunca fui perseguida, nem passei por uma guerra. De alguma forma, por ser filha, também sempre me sinto nesse estado, como se eu tivesse, de alguma forma, sempre lembrando de algum sofrimento, mesmo sofrimento que eu não vivi. Então, esse trabalho autoficcional eu não considero tanto como uma guinada. É só como se eu estivesse reconhecendo agora, aquilo que sempre estava oculto nos outros livros, que era história de sofrimento, de perseguição da minha família, agora está evidente. Né? Agora eu estou evidenciando. E o Lili também, de certa forma, é autoficcional, porque é sobre a morte da minha mãe. E nesse... Né, eu falo de mim, mas é claro que no meio
quando você lembra de uma infância muito remota, isso eu acho que está no livro também, você não lembra de tudo exatamente. Então, você precisa inventar aquilo que você lembra. Mesmo que você pense que é uma lembrança fiel, não é. Né? Porque se eu mostro para minha irmã a lembrança de alguma coisa, ela fala, não, isso não foi desse jeito. Ou não foi com você, foi comigo. Né? Então, eu estou inventando, e eu me dei essa liberdade de inventar um monte, e também de preencher as lacunas da memória com coisas que eu inventava. E ao reler os livros que eu li na minha infância, como a leitura agora é muito diferente do que era, eu já não sei mais se o que eu estou interpretando é da leitura atual ou da leitura de então, né? É tudo misturado. A Jamaica Kincaid tem um livro lindo que é Agora Veja Então, né? Em que ela mistura sempre essas duas palavras, agora e então. Né? E eu acho que também eu sinto essa mistura de agora e de então. Ela fala várias vezes no livro, então, veja agora então, agora veja. Porque são as coisas que se misturam, sabe? É um superpoder também, eu acho. A memória é um superpoder, né? Só que a gente não usa. Isso é verdade. Mas é sempre... Isso acho que é muito bom, destacando a sua obra nisso, de justamente esse registro. Esse registro de poder, mesmo que tenha algumas lacunas que sejam preenchidas com a imaginação, o registro ainda está ali em livro e fica, tem a memória está registrada. Exato. Muito bom. Bruna, a gente falou um tempão aqui e eu não mencionei uma coisa muito louca, né? Que você ganhou um prêmio traduzindo um livro brasileiro, o livro do Stênio Gardel, A Palavra Que Resta. Foi você quem traduziu, e o prêmio que é o National Book Award, não é isso? Você traduziu o livro do Stênio, que ganhou justamente de melhor tradução ano retrasado. Foi, né? Enfim, então você já traduziu, é uma tradutora premiada, você traduziu também o Jefferson Tenório, a Géry de Arraes, enfim. Eu queria te perguntar qual desses projetos que você traduziu, outros que eu não citei, foi o mais desafiador para você? E o que você pode contar sobre como é traduzir esses autores? Olha, eu meio que vou, assim, trapacear e vou dizer que todos foram muito difíceis. Toda vida que eu traduzo um livro, eu penso que o livro vai me matar, e daí eu sobrevivo de algum modo e o livro sai. Porque os desafios foram tão diferentes, sabe? Com o livro do Stênio Gardel, eu tive que parar para pensar o que faz essa linguagem ser tão nordestina, e como que eu levo isso, e por que isso para mim é bonito e poético, e essa outra frase que é simples soa desse jeito. Eu tive que questionar isso, meio que reinventar o inglês, meio que expandir a língua inglesa para fazer caber esse português que eu conhecia dentro dele. Já com o Jefferson Tenório, as questões raciais nos Estados Unidos são muito diferentes das questões raciais daqui, especificamente no Avesso da Pele, tinha até a terminologia em torno da questão racial é completamente diferente. Eu também tive que sentar com isso, até escrevi uma introdução para o livro e tudo mais, falando sobre isso e sobre as dúvidas que eu tive e as perguntas que eu fiz. Mais recentemente, um livro que me desafiou muito foi E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, que eu tive que escrever em Bajubá, mas em inglês. Nossa. Aí lá vou eu ler dicionários e dicionários, escutar todos os travestis falando, e conversar com a Amara também, entender a proposta. E eu tinha dicionários de putaria feitos por linguistas e tava eu lá tentando isso, e foi muito difícil. Já traduzindo, por exemplo, Caio Fernando Abreu, eu traduzi o Morangos Mofados, mais recentemente Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Eu fui lá tentar criar aquela sintaxe que era às vezes até a respiração meio assim afobada, e tinha uma pressa, uma tensão na linguagem. Eu fui tentar criar isso. Meio que todo livro eu tenho que aprender como ser escritora de novo. E eu vou lá e tenho que executar meio que essa coisa que eu admiro muito, um autor que eu admiro, um livro que pra mim é difícil. Então não sei se tem um assim que foi mais difícil. Todos são muito difíceis. Você ouvindo agora, eu achei que podemos dizer que todos. Todos são dificílimos, e eu tenho muito carinho por todos os projetos, e pra mim, assim, é meio cápsula daquele período da minha vida em que eu tava bem imersa e fazendo as pesquisas e olhando as fotos. Eu tenho a maior apreciação pelos autores e pela literatura brasileira, e um respeito enorme. Que bom. E, aliás, acho que é muito bom te ouvir enquanto tradutora, porque
todo mundo que tá ouvindo aqui ver o trampo que é ser tradutor. Não é só simplesmente saber a língua e passar a verter uma palavra para outro idioma, simplesmente é muito trampo. É conseguir captar e perceber nuances sociais e linguísticas e literárias que vão muito além. Então, reforçando que esse trabalho de tradução é incrível. E também é bom te ouvir nessa semana, porque recentemente a gente viu um manifesto de várias tradutoras brasileiras justamente sobre mais respeito de forma geral, não mais respeito, que mais direitos, pagamento melhor, mais justo, enfim. Então, acho que esse é um trabalho que a gente sempre tem que valorizar, o da tradução. Sempre falar, quando a gente está recomendando um livro que foi traduzido, dizer quem traduziu, porque o trampo foi muito. Então, só um reforço aí para o que a Bruna falou, porque tradutores são realmente demais. Sim. É um trabalho artístico e autoral tão complexo, né? E é visto meio que de forma funcional, em vez de ser o que é. E Noemi, uma pergunta pra você, porque você falou, eu gostei da sua última resposta justamente sobre não ter sido uma virada, que foi um processo que já estava vindo de outros livros, e eu queria saber quais foram suas inspirações para esse livro, ainda mais porque é um livro diferente, você falou que depois de muitos anos você resolveu falar de si. Sim. Então eu queria saber quais foram suas inspirações para falar de si, tirando a psicanálise. Tá. Não, antes eu queria falar sobre como eu gostei das coisas que a Bruna disse e como é admirável o trabalho da tradução, como deve ter sido incrível você entrar em contato com esses escritores com esse grau de intimidade, como isso deve também influenciar a tua escrita. Acho lindo. Parabéns. Obrigada. O que me inspirou? Bom, os livros todos, né, que eu fui lembrando de ter lido. A literatura do Karl Ove Knausgaard me inspirou bastante no livro Minha Luta, que eu li os 7 volumes. Aliás, o primeiro volume tem o melhor primeiro capítulo o melhor que existe. Do mundo, que é ele a coisa fala mais do pai. absurda, é simplesmente incrível. E o último, o fim, é impressionante também. Então, eu gosto muito da forma como ele não se corrige, como ele, às vezes, tem coragem de escrever até meio mal. Então, escreve muito bem, escreve meio mal, porque dá uma sensação de verdade. Né? Então, eu gosto dessa coisa de nem tudo é tão maravilhoso, porque é verdadeiro. Eu gosto. A Annie Ernaux, eu gostei muito de ler também. Não pelos acontecimentos, que são extremamente diferentes dos meus, mas pela linguagem, sabe? Porque ela é muito seca. E no livro dela, Escrita como Faca, ela conta como ela chegou a essa secura da palavra, né? O processo enorme que foi ela ter reduzido a linguagem dela de uma coisa mais floreada para uma coisa sem flor nenhuma. Então, eu acho que é sempre um aprendizado esse da redução, né? Porque a tendência, quando você fala de si, é de ter uma certa autoindulgência e autocomplacência também, é de você se emocionar com você mesma. Ai, como eu sofri, ai, como não sei o quê. Mas esse sofrimento que você tem com os teus acontecimentos, o leitor não tem. Sabe? Ele não está tão maravilhado com todo o teu passado como você mesma está. Então, eu acho que esse trabalho de secar é muito importante para que o acontecimento faça sentido também para o leitor, para que o leitor não fique falando, ai, como ela está apaixonada por si mesma, sabe? E eu tentei muito evitar isso e mostrar no livro como eu fiz merda na minha vida, sabe? Como eu fui muitas vezes, né? Como o Fernando Pessoa fala, vil, no sentido mais infame da vileza. Eu fui má e eu fui sacana. E eu acho bacana para as pessoas ouvirem como eu fiz muita burrada e continuo sendo uma pessoa bacana, eu acho. Uma menina maluquinha, mais velha. Muito bom.
A gente já tá chegando no final, mas eu tenho algumas perguntas que são pra vocês duas. Tá. Porque, enfim, ao longo da conversa, a gente já viu que tem muita coisa que está convergindo nos assuntos. Então, queria ouvir de vocês um pouco mais desse não lugar da língua e dos idiomas, que é uma coisa que a gente já falou aqui, justamente porque vocês duas têm essa aproximação. Só que a minha pergunta é, o que fazer com esse estranhamento? Porque a gente falou aqui, são superpoderes, cria bagagem imaginativa, faz um monte de coisa. Mas pensando sobretudo na língua materna, que tem esse lugar de mãe, aí já veio a psicanálise de novo, eu queria saber como é essa mãe para vocês? Como é tanto esse estranhamento, como é essa mãe? A língua materna, essa mãe, a mãe em si, Lili, enfim, eu queria saber de vocês essa convergência de todos os tópicos, basicamente, que a gente falou aqui. O que fazer com estranhamento, eu acho que é aproveitar, porque é muito bom você estranhar a própria língua, se desabituar desse lugar tão fácil que é falar português para quem é brasileiro. Então, eu acho que é ficar no estranhamento, aproveitar o estranhamento, viver todas as possibilidades que o estranhamento provoca, que para uma escritora são muito importantes, né? Você está sempre de fora, em algum lugar da tua inserção no mundo, você está sempre fora. Você não está inserido, porque estranhar significa estar fora. E eu acho que estar fora para uma escritora é muito importante, olhar para si como se você não fosse você, né? E da mesma forma como a gente estranha a nossa mãe, estranhar essa nossa mãe, que é a nossa língua, e eu acho que o aprendizado de outras línguas permite que você estranhe a tua língua, né? Eu estava pensando no que tem no inglês que não tem no português, essa coisa de o inglês terminar com a preposição, sabe? You are, não sei o que lá, I'm talking about. Aí você vê, como é que eu faço isso em português? Eu quero fazer isso em português, como é que faz? Então, eu acho muito bom estranhar e não tentar sair do estranhamento, ficar nele. Sair do lugar comum, né? Não pensar em clichês. De repente a gente vê tudo com mais clareza. É meio desfocar para poder focar de novo. Isso, E eu acho o mundo tão estranho, é tudo tão bizarro, é absurdo. E a linguagem, às vezes, não faz jus, a não ser que a gente também vá lá e tenha esse estranhamento nas palavras. Eu acho que aproveitar é uma boa forma. E tentar encontrar, assim, um pouco de clareza através da linguagem. E uma forma nova de olhar, que não é só cansada, que, de modo que quando a linguagem está cansada, a gente quase que nem escuta. Aquela frase não tem efeito, porque tá descendo como água, né? A gente precisa ver o mundo de forma, assim, bem mais na sua cara, do jeito que o mundo exige da linguagem, eu acho. Muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, e agora pensando numa pergunta que surgiu aqui, esse estranhamento e essas possibilidades, enfim, como vocês pensam a questão da inteligência artificial? Isso é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, claro, não vai ter como fugir, e eu acho que tem um espaço muito delicado para escritora e para tradutora nisso, porque até para editora é uma coisa que a gente pensa constantemente do que vai ser da gente de forma geral. Sim. Então eu queria saber sobre essas brincadeiras com a língua, esse estranhamento, esses superpoderes, tudo. Como isso também está preparado para a inteligência artificial e... Recentemente eu comecei a usar a inteligência artificial para várias coisas diferentes, desde problemas burocráticos até questões criativas. E eu dou graças a Deus que ela, por enquanto, é muito burra e fala muita besteira e coisas totalmente inúteis, e tem coisas que ela não consegue aprender. Eu até outra vez pedi ajuda para ela para criar uma metáfora que eu não estava conseguindo. Era uma coisa, eu pedi que ela misturasse melancolia e desamparo numa metáfora. Aí ela começou a sugerir umas coisas tão idiotas, daí eu falava, tá clichê. E aí ela começava, ela quer que eu não fale uma coisa clichê. Clichê é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí ela sugeria uma coisa mais cortante, mais incisiva. Aí era péssimo. Aí eu falava, ainda tá muito fraco.
Aí ela falava, eu já não sei mais o que sugerir. Então eu acho curioso que, para nós, escritoras, eu acho que ela ainda é bem fraca, bem burra, e eu faço questão de não alimentá-la com mais dados para ela não ficar mais inteligente. E aproveitar só o que ela nem percebe que está fazendo, eu acho que ela não percebe. Então, acho que ela é útil, é burramente útil, e funcional, assim, ela ajuda em certas coisas, mas, por enquanto, eu acho que ela ainda não é capaz de substituir, pelo menos, o nosso trabalho. Sem dúvida. Eu tenho a impressão de que faltou a inteligência artificial crescer numa casa com Yiddish, hebraico. Exato. E você, Bruna? Boa. As pessoas vivem me dizendo que eu vou ficar sem trabalho e que provavelmente vou morrer de fome agora que eu não tenho mais utilidade nenhuma. Elas têm coragem de olhar pra você e falar isso? O tempo todo. Ave Maria. E eu falaram isso ontem na Feira do Livro. Ai, você é tradutora, ai, coitadinha, né, que agora está obsoleta. Eu fico, vocês diriam isso? Já me enterraram, já tô no caixão. E eu, às vezes, eu tenho duas reações. Uma é, você diria isso pro Paulo Henriques Brito, você tá dizendo isso só porque é pra mim, eu tenho cara de mocinha do Nordeste ou o quê? Mas a outra reação que eu tenho é, você não sabe o que é a tradução, ou você não sabe para que serve a literatura. Porque a gente escreve e a gente traduz com o nosso corpo, né, com o que a gente tá sentindo lá. É 100% encorpado. E eu ir lá e sentir o que é constrangedor, o que é engraçado, o que é bonito do livro da Amara, a inteligência artificial não vai fazer isso. Nunca. Mas, acima de tudo, a gente não quer que faça isso, porque não interessa. Pra que eu quero saber o que uma máquina pensa disso? A gente quer saber o que uma pessoa sentiu lendo isso. E foi lá e colocou a interpretação no papel, né? Então, pra que me serve? Pra mim, assim, é meio... Eu acho que isso que é meio obsoleto. Eu não sei exatamente o que essa máquina tá produzindo. Montanhas de texto pra nada. É só, assim, falando... É meio que... sopa de letrinha. Não faz diferença nenhuma. Não tem coração, não tem respiração, não tem nada das coisas. A linguagem que você estava falando, né? Não tem vivência. E se não tem vivência, não me serve. Mas, bom, pra encerrar esse papo que tá uma delícia, é muito bom, né? Porque a gente mencionou vários tópicos magníficos, psicanálise, linguística, literatura, enfim, vivência. Muito, muito amei o papo de hoje. Muito obrigada por terem topado e estarem aqui comigo. E a minha pergunta é, afinal, vocês estão lançando o livro. O Horas Azuis acabou de sair, te dou minha palavra, tá em pré-venda, e eu queria saber quais são as expectativas de vocês para como os leitores, vocês querem que os leitores recebam, enfim, e se tem já alguma coisa começando a ser elaborada para um próximo ou não, tá muito cedo? Bom, a minha expectativa é que as pessoas amem meu livro e que eu venda muito. Isso aí! É a minha expectativa também, da Tony Xoxanete. Eu quero que as pessoas curtam tanto quanto eu curti e possam sentir o que o livro tenta passar, que são vivências, como você mesma está falando, muito profundas e que eu acho que podem significar coisas importantes para mais gente, né? Não só as pessoas da minha idade que leram e escutaram tudo que eu li e escutei, mas também para as pessoas mais jovens, que certamente têm as suas lembranças de leitura, de escuta. Então, essa é a minha expectativa. O livro vai ser lançado no dia 22 de julho, aqui em São Paulo, na Megafauna, e no dia 1º de agosto, na Flip, em Paraty, na Livraria das Marés. Anotaram na agenda, né? Vamos repetir, é 22 de julho na Megafauna e dia 1º de agosto, na Flip, na Livraria das Marés. Espero vocês todos lá. E que hora é a segunda pergunta? E se já tem alguma coisa surgindo de ideia? Não, não sei, posso fazer uma propagandazinha também? Claro. É porque eu tenho escrito muito ultimamente no Substack, né, que é uma plataforma de newsletters, muito para escritores e leitores, e eu estou com uma newsletter chamada Jogo da Velha, que é um pouco impressões sobre o envelhecimento feminino. Que legal. E tem sido muito bom, eu tenho me dedicado bastante a isso, até algumas pessoas
já me falaram da possibilidade de transformar isso num livro, e paralelamente, como eu falei no começo, estou começando a esboçar uma ideia de romance, mas ainda tudo muito sementinha. Ainda vão ter outras leituras de mitos antes de muitos. De algo surgir. E você, Bruna? Eu meio que escrevendo um livro de imigração desse jeito, eu meio que escrevi um livro sobre solidão, né? Uma jovem sozinha no mundo, tentando desbravar e descobrir quem ela é. E tem essa meio que solidão em toda a página. Toda a página tá meio que encharcado com isso. Então, acho que o meu sonho, de certo modo, é diminuir um pouco dessa solidão e que outras pessoas, talvez, possam ter a companhia da minha personagem e que eu também, de certo modo, tenha a companhia dos leitores desse jeito. Mais ou menos isso. Também quero que venda muito sucesso. Tudo de bom pro meu livro. Mas é isso, sabe? De me sentir menos sozinha, porque a literatura me proporcionou muito isso, de eu estar menos sozinha, de me sentir compreendida, me sentir mais legível até. Eu tenho, talvez, assim, uma leve ideia para alguma coisa nova que eu estou escrevendo. Eu penso que o tema clássico de livros de imigração é sair de casa, mas o outro é retornar. Aí agora que eu estou aqui de volta, eu estou meio que sonhando com um livro sobre alguém que volta para casa depois de muitas décadas longe. Vamos ver se sai. Muito bom. E você falou de solidão, aí eu vou ter que fazer o merchan, que não é um merchan, mas é também um merchan, que é: participem de clubes de leitura para não serem solitários e lerem em conjunto e poderem criar uma comunidade que vai fazer a literatura crescer ainda mais no Brasil. É isso, gente. Amei. Muito sucesso pro livro das duas. Tenho certeza de que isso vai acontecer. O papo foi muito bom. Amei mesmo. Foi também excelente episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer Stephanie. Vocês duas. E obrigada, Noemi. Nossa, que honra. Eu tava assim, eu queria estar anotando tudo que tava sendo dito. Que bom que eu posso ouvir demais, depois. Realmente muito bom. Também adorei, muito feliz. Bruna. Nossa, gostei muito de te conhecer. Obrigada. Que bom. Agora é hora de dar uma voltinha pelos bastidores da companhia. Eu perguntei por aqui que livro brasileiro as pessoas acham que merece ser mais traduzido para outros países e que livro elas gostaram tanto que já quiseram traduzir. Meu nome é Fernanda Souza, eu sou editora no selo Zahar, do Grupo Companhia das Letras. Um livro que eu acho que deveria ser mais traduzido e com uma tradução bastante cuidadosa e bem feita é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma autora que o mundo deve conhecer mais e mais. Um livro que eu gostaria de ter traduzido é o livro da minha vida, meu livro favorito para sempre, que é Amada, de Toni Morrison, um livro que foi um divisor de águas na maneira de representar a escravidão na literatura e que se tornou uma referência no pensamento afrodiaspórico e na literatura afrodiaspórica. Eu sou a Marina Castro, sou editora do selo Paralela aqui no Grupo Companhia das Letras. O livro que eu gostaria que fosse mais traduzido lá fora é O Melhor das Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo, porque é um livro que eu acho muito divertido, assim, ele é um livro bem brasileiro, que conta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Eu acho que encantou muitos leitores no Brasil e encantaria muitos leitores ao redor do mundo. E eu acho que seria um desafio bem bacana pro tradutor. Tem muitas piadas, né, trocadilhos, enfim. O humor é sempre muito difícil de traduzir, então eu acho que seria um livro que eu gostaria de ver mais traduzido lá fora. E agora, um livro que eu gostaria de ter traduzido, eu acho que são infinitos livros que eu gostaria de ter traduzido. Eu vou citar dois, que são dois dos meus livros preferidos que a gente publica aqui na companhia. O primeiro é A História do Amor, da Nicole Krauss, que é um livro fantástico, assim, sensível. Ele é um livro que te envolve na história, que tem personagens com vozes diferentes, então acho que traduzir esse livro deve ter sido muito interessante. E o outro é O Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, que é o meu livro preferido dela, e é também uma história que me marcou muito, e que tem todo o contexto, né, da Nigéria. Eu aprendi muito com esse livro também, então acho que teria sido muito bacana traduzi-lo. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, deixa um comentário ou uma avaliação e compartilhe a Rádio Companhia com seus amigos. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen.
Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.